Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Chelsea prepara uma barca com 11 jogadores para serem negociados nesta janela, incluindo 3 jogadores que foram campeões do mundo nos Estados Unidos, lá na Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar sobre isso no vídeo. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR, que eu uso no meu trabalho, para acompanhar estatísticas de futebol de todo tipo, para acompanhar também resultados em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar o Flash Score, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que está nesse comentário, ele vai te jogar para sua loja de aplicativos, você faz o download e começa a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de sexta-feira, para falar de uma notícia que apareceu nesta semana, que é o Chelsea preparando a sua lista de negociáveis, o que a gente aqui no Brasil chama de barca, preparando a sua barca. Uma barca azul vai sair de Stamford Bridge. Entre esses 11 jogadores, inicialmente 11 jogadores que o Chelsea separou para negociar, estão 3 jogadores que foram campeões do mundo com o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. Um é o garoto Tyreek George, que até teve um ou outro minuto ali, entrando na ponta para botar uma correria no fim do jogo. O outro é o Dewsbury Hall, que esse jogou até em vários momentos, entrando no segundo tempo para manter o pique do time. E o outro é o Nkunku, que foi titular no mata-mata, até jogou bem, até fez bons jogos no mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, sendo titular em vários momentos importantes, mas não serviu para convencer o Maresca e o departamento de futebol do Chelsea para ele continuar. Então, esses 3 jogadores estão na lista de negociáveis, junto com outros 8. E aí eu estou deixando aqui a lista deles todos, tá? Vamos lá. O Broja, que é aquele centroavante, o Disasi, zagueiro, o Ben Chilwell, lateral, ala esquerdo. Esse é um jogador com muita história no Chelsea, campeão da Champions, jogando como titular em 2021. O Chukwuemeka, o João Félix também está na lista. O Renato Veiga, o Sterling e também o Ochukwu. Sempre me enrolo para falar ele. O Leslie Oguchukwu, que também está na lista de negociáveis. Entre os motivos, os principais motivos para esse enxugamento é que o Chelsea quer buscar gastar menos, enxugar o que ele gasta, que ele paga de salários, e também ter um elenco menor e mais competitivo, mais equilibrado. Então, esses jogadores, no entendimento da comissão técnica e do departamento de futebol, estão à disposição. Eu fui conversar com a minha referência para assuntos de Chelsea, que é o Lampard. Você não segue o Lampard no Twitter? Tá aqui, ó, o tweet dele. Vou deixar o link para o tweet dele aqui na descrição do perfil, tá? Fui conversar com ele sobre essa lista e o que ele acha, tá? Ele me mandou aqui um trabalho maravilhoso, esmiuçado de cada um dos negociáveis. E aí, para a gente não falar basicamente de cada um, eu queria falar de alguns aqui. Ele falou sobre o João Félix, né? E aí ele fala, o João Félix veio para o Chelsea, basicamente para o Chelsea não perder a venda do Gallagher para o Atlético de Madrid. O Chelsea nem queria tanto, o Chelsea estava pensando no Samu, que foi um dos poucos destaques do Porto na temporada. Acabou que não deu certo, e para não perder a venda do Gallagher, eles aceitaram trazer o João Félix, mas é mais um clube que o João Félix não conseguiu performar. E agora estão até se falando que ele volta para o Benfica. O Sterling, bem longe de ser o jogador que foi na época do Guardiola, não virou no Chelsea, não virou no Arsenal, que foi emprestado. Vale lembrar, o Arteta preferiu improvisar um volante de atacante do que botar o Sterling, então o Sterling não vai ficar. O Chilwell, e aí o texto do Lampard aqui, ele fala... Olha, vou ler aqui o que ele falou, tá? O Tio é bem querido por parte da torcida e poderia ter espaço como reserva do Cucurella, que hoje o Chelsea não tem.
mas foi escanteado pelo clube desde a chegada do Maresca, porque o técnico considera que ele não consegue cumprir as funções táticas de lateral que ele exige. Hoje o lateral do Chelsea, tanto quando joga o Malo Gusto pela direita, o Reece James tem tido até alguns problemas para ser o lateral que o Maresca quer, e o Cucurella faz, que é aquela intensidade, correr a largura, o comprimento do campo todo e fazer pressão na frente, voltar. Então o Tio, que tem problemas físicos, tem problemas para fazer isso. Aí o Lampard continua. Ele já tinha caído de rendimento técnico também. É uma pena, estamos falando de um dos remanescentes do título da Champions. O Tio tem muito cartaz no Chelsea, mas não vai ficar. E o outro que eu queria falar é o próprio Dewsbury Hall, que aí a Lampard fala que ele é um meio-campista e claramente esteve abaixo dos outros tecnicamente. Como eu disse, o meio-campo do Chelsea hoje é fortíssimo, então é muito difícil hoje você arrumar espaço no meio-campo do Chelsea, porque tem Caicedo, Enzo Fernandes, Palmer. Aí tá chegando o Kendrick Paz, o equatoriano, e tá chegando o Estevão, que pode ser usado ali também. E ainda tem o Andrei Santos voltando de uma temporada fantástica no Estrasburgo, no Campeonato Francês, na Ligue 1. Então, assim, hoje é muito difícil você arrumar um espaço no meio-campo do Chelsea. E aí, mais o Lampard diz: faço questão de ressaltar que o Dewsbury Hall é um daqueles operários que vai entregar o que o técnico pedir. Ele fez a parte dele todas as vezes que jogou, inclusive no Mundial de Clubes, fez gol contra o Benfica, foi um dos melhores do time reserva na Conference. O Dewsbury Hall jogou bastante no título da Conference. Aí a análise do Lampard: ele é um cara que não merece sair pelo que entregou e pela seriedade que apresentou, mas se sair é porque realmente os outros meias são mais talentosos e possuem um nível maior. Se ficar, vai ser reserva e vai jogar de vez em quando. E aí eu pedi pro Lampard fazer um balanço desses 11. E eu queria falar do Nkunku, tá? Antes. Olha o que o Lampard falou do Nkunku e que eu concordo totalmente. Era a visão que eu tinha também. O Nkunku foi a grande decepção ao longo da temporada, porque não teve boas atuações e quando jogava parecia que faltava vontade. Nitidamente. Não é um centroavante, mas também não tem a aplicação defensiva que o Maresca exige de um meia. Foi apoiado pela torcida no começo, mas depois quase todo mundo largou, os próprios torcedores. Ganhou crédito nesse Mundial. No Mundial ele jogou bem, especialmente no mata-mata, em que acabou sendo utilizado por necessidade e entrou bem de uma forma geral. Qualidade ele tem e eu adoraria que ele desse certo, tá falando o Lampard, mas não vejo muito futuro para ele no clube. É uma pena, porque provavelmente vai se dar bem para onde quer que vá, desde que fique saudável. Esse é um ponto. O Nkunku, depois das operações que ele teve de ligamento cruzado e uma lesão séria, como a gente sabe, o Nkunku não voltou a ser o mesmo, e no Chelsea, na intensidade que o Chelsea joga, ele nunca conseguiu entregar. No Mundial ele até foi bem, mas não a ponto de ser um jogador que vai estar ali teoricamente, né? Tá na lista de negociável. Não sei se ficar vai jogar, mas não começa muito caindo nas graças, ou começa a temporada nas graças do Enzo Maresca. Até porque o Chelsea foi buscar o Byron Gittens do Borussia Dortmund, vai ter o Estevão chegando para jogar aberto pelo lado, e eventualmente por dentro. Tem o Pedro Neto, que fez um Mundial excelente. O Palmer, às vezes, caindo por ali, também foi bem. Então, tem a questão do Nkunku aí, que de fato, para mim, é uma decepção. Depois daquela temporada dele de quase 50 participações em gols lá no RB Leipzig, eu achei que ele ia virar e acabou não virando. Aí eu pedi então para o Lampard fechar, fazendo uma análise de cada um em 3 itens. Concordo com que se venda, concordo que empreste e acho que deveria ficar. E aí o Lampard fez assim, ó: concordo com a venda, João Félix. Nkunku, aí ele escreve: o tiro curto do Mundial não muda a postura fraca que ele teve na temporada. Concorda com a venda do Sterling, do Chilwell, do Disasi. E aí o Disasi é um zagueiro forte, é um zagueiro que se impõe, mas que não tem a técnica para sair jogando que o Maresca tem pedido. O Broja e o Dewsbury Hall. E aí ele bota aqui entre parênteses, com dor no coração. Ele acha que o Chelsea deveria emprestar, não se desfazer totalmente. O Chukwuemeka, para valorizar. O Hugo Chukwu, para valorizar.
e o Tyreek George, esse para se desenvolver. Acho que, de fato, o Tyreek George não vai ter espaço para se desenvolver no Chelsea. E quem ele acha que deveria ficar no elenco? O Renato Veiga, porque, apesar de alguma instabilidade, o Chelsea não tem reserva para o Cucurella e o Renato Veiga tem muita qualidade. Eu quero que fique, mas duvido muito que fique, porque ele quer ser zagueiro e o clube deve usá-lo para lucrar depois dele ter forçado a saída em janeiro. Aí ele fala, é isso. Então, é a análise. Então, me chama a atenção que 3 jogadores campeões do mundo com o Chelsea, estão nessa barca aí. O Tyreek George, acho que para emprestar, o Dewsbury Hall e o Nkunku, esse para serem negociados. E aí, acho que o Chelsea faz parte do mercado, faz parte do projeto do Chelsea de fazer a roda girar o tempo todo com jogadores jovens, muito provavelmente vai buscar reforços ainda na janela. Especialmente se conseguir despachar e se conseguir vender esses 11 aí, ou negociar esses 11 jogadores. Eu tenho aí essa avaliação do Al Lampard aí, que é minha referência, como eu disse, para assuntos de Chelsea. Então, eu concordo com ele, concordo com basicamente todos aqui. O Tio, de fato, se ele conseguisse esticar a corda fisicamente, eu acho que ele deveria ficar, porque joga bem, mas acho que também não vai conseguir. Acho que o Dewsbury Hall, acho que em alguns contextos ele poderia ficar, porque é um jogador de fato que cumpre bastante. Mas os outros, cara, o Tyreek George acho que tem um potencial ali, talvez emprestar. Acho que os outros ali o Chelsea conseguiria aliviar a folha e melhorar o time. Acho que temos que ver, falei sobre isso nos vídeos mundial, tem que ver o quanto ser campeão da Copa do Mundo de Clubes vai custar fisicamente, porque acho que o Chelsea vai ter problemas fisicamente, porque, né, ele ainda mais no ambiente de Premier League, ainda mais jogando Champions, mas acho que o Chelsea tem elenco para fazer uma temporada muito boa, com amadurecimento e um ano desses jogadores mais jovens, esses jogadores jovens um ano mais amadurecidos e com o título mundial, com a validação do título mundial. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro link que está aqui no primeiro comentário fixado, clica no link para você baixar o app do Flash Score totalmente de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar o app do Flash Score, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.